Bom dia, turma! Hoje vamos dar continuidade às nossas atividades da disciplina e vamos continuar na unidade 5 falando um pouco sobre Animal Antics. Na página 97, nós vamos falar um pouco na gramática sobre o infinitivo, certo? É um tempo verbal, ou seja, os verbos estão nesse tempo infinitivo. E o que é que ele diz para nós com relação aos verbos no infinitivo? Os verbos no infinitivo, eles estão em sua forma original, ou seja, não sofreram nenhuma conjugação verbal. Ou seja, o tempo verbal é o simple present, é o presente, e eles não sofreram nenhuma alteração, ou seja, nenhuma conjugação verbal. Em inglês, os verbos no infinitivo, eles são formados pelas partículas to mais o verbo, por exemplo, to go, to swim, to run, certo? Então, verbos no infinitivo, eles são acompanhados da partícula to mais o verbo, por exemplo, swim. Eles não sofreram nenhuma alteração na sua estrutura, seja ela por conjugação verbal, seja ela por tempo verbal. Então, ele sempre vai vir acompanhado do infinitivo to, quando eles estão no infinitivo, certo? Então, existem diversos verbos que, a maioria dos verbos, eles vêm dessa forma. Então, em inglês, esse uso do infinitivo, quando utilizado dois verbos juntos, o segundo ele sempre virá no infinitivo, que estará geralmente acompanhado pela partícula to. Vou colocar um exemplo aqui que fica melhor de vocês entenderem. Por exemplo, I want to call him. Observamos esse exemplo que existem dois verbos na frase, want e call. Então, quando na frase vier dois verbos, então o segundo verbo ele sempre virá acompanhado da partícula to, ou seja, ele vai sempre estar no infinitivo. Nesse caso, utilizamos os infinitivos quando está falando sobre purpose, que são sobre um propósito, sobre algo que seja com objetivo. E nesse caso aqui, nós utilizamos esse verbo no infinitivo para descrever razão de algumas coisas, certo? Não com relação ao tempo, mas com relação à razão de que as coisas acontecem. E também nós utilizamos o infinitivo da forma do verbo original, tá? Então, na questão 1, vocês irão ler esses exemplos e sublinhar a opção correta, de acordo com essas regras que acabamos de falar. Na questão 2, vocês irão escrever dois ou mais verbos no infinitivo, utilizando eles com o purpose, ou seja, com a forma de propósito, a forma objetiva. Na questão 3, vocês irão relacionar a primeira coluna com a segunda coluna, de acordo com esses animais que está aqui descritos na primeira coluna. Ok? Na página 58, vocês irão fazer o reading. O reading vai falar um pouco in the wild, ou seja, na selva. Vai falar um pouco sobre animais, como a unidade já vem falando. Vocês irão fazer a questão 1, 2 e 3 do reading. Na questão 1, vocês irão fazer uma leitura desse artigo que está na página 59, ok? Que tem como título How to Take an Amazing Shoot. Aqui vai falar um pouco sobre animais, esses animais selvagens. E vocês irão marcar de que se trata esse texto. Tem lá 3 opções e vocês vão falar um pouco vocês vão descrever, através dessas 3 opções, qual é a que melhor descreve essas imagens juntamente com a leitura do texto. Na questão 2, vocês irão ver esse tipo de artigo e escrever as palavras que estão
nesse quadro, certo? Lá tem, vocês podem ver que tem o tipo 1, tipo 2 e tipo 3 no texto, ok? Tipo 1, 2 e 3 no texto. De acordo com essas palavras que estão no quadro, você vai preencher qual tipo de texto que está se tratando cada uma dessas. E na questão 3, vocês vão enumerar as informações na ordem que aparecem no artigo, certo? Então, essa leitura que vocês devem fazer é muito importante, pois vocês vão responder de acordo com o texto. No vocabulary, vai falar um pouco sobre as prepositions of place, que são as preposições de lugar. Sabemos que existem as preposições e as preposições de lugar, ou seja, que vai indicar o lugar onde cada pessoa, cada coisa, cada animal está, certo? Lá no quadro tem algumas preposições como on, in, under, in front of, next to, above, across e behind. Então, sabendo dessas preposições, vocês irão responder esse texto, ou seja, preencher as lacunas que estão faltando nesse texto de acordo com as preposições. E aí, pessoal, eu trago essa imagem para vocês, onde vai mostrar algumas preposições de lugar, ou seja, onde está localizado cada um deles. Por exemplo, onde está localizado o gato, aqui o pássaro, ó. Então, nessa primeira imagem, nós temos under. Então, olha onde ele está. Tudo isso com relação a essa caixa. Aqui é between, onde esse pássaro está, ele está between. Aqui é next to. Nesse outro é in. Nesse nós temos above. Aqui, behind. Aqui, ó, on. E aqui, in front of. Certo? Então, essa imagem traz um pouco dessas prepositions of place. No livro de vocês também tem mais outras preposições, então vocês vão estar procurando o significado delas de acordo com a posição, ou seja, o lugar em que cada um deles se encontra, ok? Então, pessoal, como eu falei, é importante que vocês façam essa leitura do texto na página 59. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a alguma palavra, vai lá no dicionário, procura. Não tem necessidade de vocês procurarem palavra por palavra, e sim vocês entenderem o contexto do texto. E aí, de acordo com esse texto, o que é que eu quero que vocês façam? Ele está dividido em 3 tipos, como vocês viram. Vocês irão, em poucas linhas, 3 a 4 linhas, vocês irão me dizer o que cada um desses textos, desses tipos, o que cada um desses tipos está falando, certo? Com as palavras de vocês, em português, certo? Então, não é tradução, é vocês dizer o que vocês entenderam daquela parte do texto, ok? Então, vocês irão abrir, pegar o livro, por exemplo, aqui é a introdução do texto, certo? Aqui é o tipo 1. Aqui vai falar sobre o tipo 1. Vocês irão fazer essa leitura e no caderno de vocês, em 3 ou 4 linhas, vocês vão dizer o que está se tratando essa primeira parte. Leiam a segunda parte do texto e também fala de que se trata essa segunda parte. E na terceira, você também vai ler e vai dizer em poucas linhas de que se trata esse texto, esse tipo de texto, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem e quando fizerem, manda foto para mim no e-mail, ok? Beijos, até a próxima aula.